Nova Manhã. Entrevista. Nessa hora a gente sempre abre espaço para uma entrevista, para adquirir conhecimento, para receber um convidado. Hoje aqui com a gente o professor do Laboratório de Saúde Mental da Universidade de São Paulo, Andrés Antunes. Professor, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia telespectadores, é um prazer estar com vocês. O professor é um dos autores de um livro que está sendo lançado hoje pelo Laboratório de Saúde Mental da USP, que se chama Suicídio, Estudos e Práticas de Prevenção. Esse livro traz o resultado de um levantamento com mais de 1.000 alunos de graduação e pós-graduação da USP. Além do professor Andrés Antunes, também é autora do livro a professora Nara Helena Lopes Pereira da Silva, que é psicóloga. Professor, o que esse livro traz como elementos para a gente entender e principalmente para a gente prevenir o suicídio? Esse livro é uma compilação de todo um trabalho realizado em quase 5 anos no então Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da USP. E nos preocupamos bastante com a saúde mental, com os de suicídio, e esse livro ele traz um pouco de estudos da prática, da prevenção, da importância do acolhimento, da atenção aos jovens, de poder ouvi-los naquilo que eles têm a dizer, e também com práticas baseadas em evidências científicas. Então tem tanto um diálogo da ciência, quanto com as de muita humanização, mostrando que cada jovem ele é muito mais importante, vamos dizer assim, do que os diagnósticos que ele eventualmente tenha, do ponto de vista psiquiátrico. Mostra toda a complexidade do ser humano, do jovem, e as várias possibilidades de poder. E professor, por que é importante a gente falar de suicídio? É um tema que muitas vezes a sociedade considera como um tabu, mas vem sendo trazido à tona. A gente está, inclusive, encerrando o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Por que é importante falarmos desse assunto? É importante falarmos porque é uma forma de enfrentar uma situação que sempre se tenta deixar debaixo dos panos, porque envolve a questão da finitude, envolve aquilo que há de mais precioso, em nós, que é a vida humana. E essa vida, ela tem meio e ela tem fim. E, naturalmente, o ser humano, ele pode viver 100 anos, a depender das condições genéticas, das condições ambientais, de saúde. O tema do suicídio, ele realmente mexe muito com o emocional das pessoas, porque a gente vive numa sociedade onde não se quer falar sobre essas questões como a finitude, como a morte. E pior ainda, quando uma pessoa em sofrimento extremo, severo, acaba pensando que a única forma de acabar com o próprio sofrimento seria acabar com a própria vida. O que a gente aprendeu ouvindo muitos alunos, como você falou, foram mais de 1.200 alunos que procuravam espontaneamente o Escritório de Saúde Mental, na época, na Pró-Reitoria de Graduação. Eles queriam ser ouvidos, eles queriam poder falar sobre as angústias que eles viviam, e cada um desses alunos eram atendidos pelo menos durante 3 consultas. Quando precisava um pouquinho mais, se estendia, às vezes 1 ou 2 consultas já era o suficiente. Então, poder ouvir os alunos, poder mostrar uma preocupação e que a vida deles importa, isso era muito importante, porque tem no âmago de cada pessoa, de cada jovem, uma vontade de encontrar alguém com quem essa pessoa expressar do seu jeito e sentir que essa pessoa é compreendida. Então, no fundo, a pessoa não quer acabar com a própria vida,
ela quer acabar com o sofrimento. E há várias formas de lidar com o sofrimento humano. E a principal é a possibilidade de diálogo, é a possibilidade de compartilhar estresse, angústia, dor emocional, que muitas vezes a pessoa guarda, né, na sua solidão, às vezes até com uma falta de esperança de poder realmente progredir, de poder avançar. Professor, todos nós temos esses momentos de angústia, todos nós temos problemas na vida, a vida não é um mar de rosas, né? Qual é a diferença entre ter essas angústias do dia a dia e chegar a um ponto em que achar que acabar com a própria vida é a solução? E o que a gente deve fazer, além dessa escuta, o que mais a sociedade pode oferecer para prevenir que se chegue a esse ponto? Então, é muito importante essa sua colocação, porque de fato todos nós temos tristeza e temos alegrias, né? Agora, quando a tristeza é muito grande e a pessoa se sente impossibilitada de estudar, de trabalhar, de conviver, ela acaba paralisada. Então aí se instaura uma depressão. Então é uma das condições psicológicas mais difíceis e que leva a pessoa a não poder utilizar todo o potencial, todo o recurso que ela tem. O que a sociedade, de uma maneira geral, pode contribuir com isso? E eu falo sociedade, eu penso nas famílias, eu penso nos amigos, nos colegas, poder, quando perceber que tem alguém próximo ao seu lado, né, que você sente que a pessoa está tendo algum problema, seja ele qual for, se aproximar dessa pessoa e falar com ela: olha, eu estou percebendo que talvez está acontecendo alguma coisa, posso te ajudar, etc. E do ponto de vista político, algo que é muito importante é que nós tenhamos, né, projetos, políticas públicas de prevenção ao suicídio que se mantenham ao longo do tempo. Tem um tempo muito limitado, né, porque o que acontece nas Américas é que está havendo uma crescente, né, dessa problemática, principalmente de 15 a 29 anos. E nós não sabemos, não temos ainda números epidemiológicos a partir do ano 2020, né, a partir da pandemia. Isso ainda vai aparecer. Então, políticas públicas são muito importantes e a grande prevenção é sempre realizada na infância. O senhor citou, então, que nas Américas a gente vem constatando ao longo do tempo seria um aumento de casos de suicídios nessa faixa etária de 15 a 29 anos, é isso? Na verdade, infelizmente, em todas as faixas etárias, mas nessa faixa etária principalmente. Pesquisas no mundo todo mostraram que a partir de 2011, 2012, com, né, a disseminação das redes sociais, né, muitas crianças foram atendidas em pronto-socorros de hospitais, principalmente americanos, né, com queixas de automutilação ou mesmo de tentativa de suicídio. Então, essa nova realidade que nós vivemos, né, dessa exposição excessiva às telas, a gente tem que cuidar já dentro de casa. Por quê? Porque, por exemplo, uma criança de 3 a 5 anos, ela está sofrendo uma transformação natural, neurológica. O seu cérebro ele está se desenvolvendo. Então, a Sociedade Pediátrica Americana e brasileira também concordam que uma criança não deve ficar exposta mais de 1 hora numa tela. Isso é muito difícil de concretizar em qualquer lugar do mundo. E lembrando que o lobo frontal,
né, do ponto de vista neurocientífico do cérebro, ele está absolutamente maduro por volta dos 25 anos. Então, toda essa fase de desenvolvimento neurológico, ele é muito importante. Então, qualquer situação de excessiva exposição às redes sociais pode fazer com que a pessoa perda esse contato humanizador, esse contato sensível com as pessoas. E isso acaba gerando muitas dificuldades relacionais. A gente agradece muito ao professor do Laboratório de Saúde Mental da Universidade de São Paulo, Andrés Antunes, que falou hoje conosco sobre o lançamento do livro Suicídio, Estudos e Práticas de Prevenção, livro que está sendo lançado hoje e ele é um dos autores. Professor, muito obrigado. Para quem está vendo a gente no YouTube, pode mostrar mais uma vez, professor, por favor, a capa do livro. Muito obrigado. Parabéns pela matéria, vocês contribuem com a sociedade. O lançamento vai ser na Avenida Paulista 509, na Livraria Martins Fontes. Obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez a gente agradece e volte sempre aqui ao Nova Manhã. São 7h27, não temos tempo para mais nada, Ana Pellicer. Acabou. A gente deixa um abraço, um agradecimento a você que nos acompanhou em mais essa edição do Nova Manhã. A gente está de volta amanhã cedinho aqui com o Clube das 5, depois o Nova Manhã às 6 da manhã. Você fica agora com o Jornal Nova Brasil com Heródoto Barbeiro, que está chegando aqui com a camisa do Fortaleza. Ana Pellicer, obrigado por hoje, até amanhã. Tamo junto, Mauro, até amanhã. Valeu, tchau. Tchau.